Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui estão felizes hoje? Amém. Hoje nós estamos aqui para adorar mais uma vez o nosso Jesus. Boa noite, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao culto da família Adebe Barreiras. A palavra do Senhor diz: adoremos ao Senhor com alegria. Entremos na tua presença com alegria, alegremente, em Salmos 100. Que nós possamos nos colocar diante da presença do Senhor, nos alegrando na tua presença. Aleluia. Vamos ficar de pé para adorar? Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, nós estamos aqui diante de ti, Pai, para te bendizer, para te etronizar, Pai. Como o Senhor é maravilhoso, Jesus. Como nós nos alegramos na tua presença. E como o Senhor e o teu Espírito Santo repousam sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui para prestar um culto, Pai, ao Senhor. Nós nos prostramos diante de ti para dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é lindo, que o Senhor é príncipe da paz, que o Senhor é um Deus que salva, que liberta, que cura. Esse amor fiel, nós somos gratos por esse amor fiel, porque foi na cruz do Calvário que o Senhor morreu por nós e a tua graça foi derramada através do teu Filho Jesus. Aleluia! Vamos louvar e adorar o Senhor e sentir a presença do Espírito Santo nesta noite. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. As palmas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se
noite. Glória a Deus. Aleluia. Bom estarmos aqui Louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. tempo para isso, Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Se é bom, abre a sua boca nessa noite e cante. Podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vem, Deus, nessa noite. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Como Glória é bom a estar na Deus. casa do Pai. Na palavra de Deus diz que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E como é bom estar aqui nesta noite para adorar o único que é digno de louvor e de toda adoração. Bom estarmos neste lugar para apresentarmos ao Senhor mais uma semana, para agradecer pela que passou e pedir a presença dEle em mais uma semana que vai se iniciar amanhã. Como é bom estarmos reunidos na Tua presença, Jesus. Aleluia. Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa nós. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Essa luz brilha na tua vida? Só
Graças te damos, Senhor, e nós nos colocamos diante de Ti, porque esse Deus maravilhoso, esse Deus que promete, cumpre, aleluia, esse Deus fiel, que nós podemos nos recorrer a Ele sempre, porque Ele sempre vai nos ouvir em oração, aleluia. Medite nessa letra desse louvor, glória a Deus. Feche os teus olhos nessa hora e ouça esse louvor como uma oração para a tua vida. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Diga para Ele nesta noite. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos, Ele te ouve, são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. Ela vem de manhã. Não importa o que aconteça, a alegria vem. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei que Deus é fiel, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Jamais se frustram. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de
existir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se Ele te fez uma promessa e você tem andado em retidão com o Pai, creia que esta promessa ela vai se cumprir. Por mais que os dias são difíceis, as noites são de choros, a Bíblia diz que nós podemos até chorar uma noite, mas ao amanhecer o dia, ao raiar o sol, a alegria do Senhor vem. Creia que as promessas do Senhor que Ele fez para a tua vida, elas vão se cumprir. Independente do que muitas pessoas dizem que não vai dar certo, esquece, isso não é para você. É sim, porque quem te prometeu, Ele é fiel e não falha. Ele não é homem para mentir. O nosso Deus, Ele cumpre tudo que Ele diz na sua palavra. Mantenha-se firme, mantenha firme o teu coração no propósito de Deus, porque as promessas dEle vão se cumprir, porque o nosso Deus, Ele não falha. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estarmos aqui nesta noite. Aleluia! Paz e graça, amém? Eu vou iniciar trazendo um versículo da Bíblia que eu li, que fica em Lucas 21, de 1 a 4, que diz mais ou menos assim, que Deus, Ele viu os ricos levando a sua contribuição até a oferta, né? E Ele viu também uma viúva que chegou e foi dar a sua contribuição, uma viúva pobre, mas ela deu 2 moedinhas de cobre. E Ele disse: desses, o que deu a maior parte foi essa viúva, porque todos os outros deu-lhes do que sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, deu-lhe a maior parte, tudo que tinha. E eu achei esse versículo tão oportuno para o momento, que quantas vezes a gente dá para Deus somente aquilo que nos sobra. Eu não falo somente de recursos financeiros, eu falo da sobra do nosso tempo, a sobra nas nossas ofertas, das nossas contribuições, que não interfiram, né, nas nossas programações mensais, enfim, tudo aquilo que nos sobra. Quando na verdade, aqui no texto, ele traz tão claramente que o que ele quer é a qualidade. Para darmos a Ele a qualidade do nosso tempo, a qualidade do nosso devocional, a qualidade das nossas orações, a qualidade das nossas ofertas, né? Tudo com muito amor, porque Ele vê o que realmente está no seu coração, porque é isso o que importa para Ele, entendeu? E nessa noite eu venho lhe fazer essa pergunta: você tem se doado a Deus por completo? A sua oferta tem sido uma oferta de qualidade? Você tem dado além do simplesmente dar o que sobra, né? Por isso que Deus nos chama, é para isso que estamos aqui, para dar o além, para fazer além e para ir além, né? Além das nossas contribuições do que sobra, né? Que a gente dê a nossa oferta de qualidade, para que deixe bem claro que só Ele, somente Ele, é o que realmente importa nas nossas vidas. E eu venho nessa noite pedir a vocês, a gente está nesse templo que Deus nos deu, que foi feito com muito amor, com muito carinho, para receber a cada um de vocês. E a gente tem as nossas despesas mensais. A gente tem projetos que estão sendo realizados e tem projetos que estão formatados, mas para isso a gente precisa da contribuição. Kézia, eu tenho um pouco hoje, mas o pouco que você tem hoje com Deus, ele é muito. O pouco que você tem na sua mão com Deus, ele se transforma em muito, porque
A gente não pode multiplicar nada do zero, a gente multiplica do pouco. Então dê o pouco que você tem. Eu não tenho hoje. Aí a Esté colocou ali os dados numa conta, um Pix. Faz amanhã, faz depois, mas dê a sua contribuição com amor. Dê a sua contribuição, não simplesmente do pouco, né, ou do que sobra, mas do que Deus colocou no seu coração. Porque Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É tudo Teu, Pai. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento de louvor e de adoração na Tua presença, Pai. Obrigado pelos ofertantes e dizimistas da Tua casa. Pai, que todos os dias nós possamos ter. Obrigado porque nós temos o pão de cada dia na nossa mesa e que nós possamos todos os dias aprender a dividir esse pão de cada dia com o nosso irmão. Pai, que nós possamos sempre ter o coração aberto, o coração como daquela viúva, como diz na Tua palavra. Um coração sincero, Jesus, para devolver a Ti o nosso melhor, porque o melhor é o Senhor quem nos dá. Obrigado, Senhor, por este momento de adoração, Pai. Continua conosco, porque o Senhor é bom. Amém. Uau! Glória a Deus! Quem está sentindo a presença dEle aí hoje? Nossa, Jesus, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Como é belo sentir a Tua presença. Glória a Deus! Gente, nós estamos no Mulheres na Palavra, e eu acredito que essa é uma série que daqui a alguns dias a gente terá que, acredito que para as próximas séries de Mulheres na Palavra, nós vamos ter que alternar, porque se for a gente trazer todas as mulheres de palavra dessa igreja para ministrar aqui, acredito que a gente vai começar em um mês e terminar uns 2, 3 depois. E eu queria te convidar nesse momento para ficar mais 2 minutinhos em pé, para nós estarmos orando pelas nossas crianças. Até muda a câmera aqui de novo. Vamos estar orando por eles, para que Deus abençoe o tempo deles ali na salinha de qualidade. Estenda suas mãos para cá. Você é a boca de Deus na terra. Ministra sobre a vida dessa geração que virá após a nossa. Profetize sobre a vida deles do fundo do teu coração. Jesus te deu autoridade para isso. Pai, nós declaramos que aqui na frente estão homens e mulheres de Deus, futuros pastores, pastoras,
que eles estejam aqui amanhã falando como o Senhor é bom, e que eles possam ver esse testemunho através das nossas vidas, que os pais dele possam criar eles segundo os teus caminhos, e que nós, igreja do Senhor, sejamos seus padrinhos, seus ajudadores, que a gente esteja do lado, dando a mão, dando exemplo, mostrando para eles como é bom servir esse Deus, e como é bom ser fiel a Ele. Pai, nós ministramos na vida deles, que eles tenham um tempo fantástico, excelente, de qualidade. Abençoa quem vai estar sobre a direção da salinha das crianças nesta noite, pois ela abriu mão e se dedicou para ter um tempo especial com eles. Honra, Senhor, toda essa dedicação e seja com eles nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz, muito alegre de ver todo mundo aqui hoje, e sei que esse projeto de Mulheres na Palavra é algo do coração de Deus. Já tivemos uma ministração fantástica e sei que teremos muito mais, e acredito que para o próximo nós teremos muito mais mulheres na palavra aqui nessa igreja. Na verdade, nós só estamos vendo algumas mulheres na palavra, porque o Mulheres na Palavra não é só quem está ministrando a palavra aqui no domingo. A gente também vê as mulheres na palavra no grupo de vida, na ministração da oferta e na oração. Amém? E hoje é um prazer estar aqui com a minha esposa abençoada, trazendo a palavra de hoje à noite. Eu quero que você, do jeito que você está, sentado mesmo, estenda suas mãos para cá, feche os teus olhos um pouquinho e vamos ministrar na vida dela tudo aquilo que Deus tem para nós e para ela nessa noite. Pai querido, está aqui a tua filha. Senhor, nós te pedimos que o Senhor usa ela, nada mais além do que o Senhor nos prometeu, e o Senhor nos prometeu coisas grandiosas. Te peço que nessa noite, que a sua filha seja mais uma vez boca do Senhor aqui na terra, e que o Senhor use ela para falar aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir nessa noite. Traga uma mensagem personalizada, direcionada à igreja e a Deb Barreiras. Sei que o Senhor vai falar grandemente com outras pessoas que vão ouvir pela internet, mas eu tenho certeza que o Senhor vai trazer para nós hoje algo específico sobre o que nós estamos vivendo aqui com o Senhor. Tira-nos do nosso conforto, tira-nos do nosso lugar de comodismo, com a tua palavra nessa noite, que o Senhor nos faça a gente se movimentar em direção à tua vontade. Usa ela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Geralmente eu passo um álcool aqui no microfone e tal, mas eu estava pensando assim, eu beijo a boca dela. Glória a Deus, paz. Feliz de estar aqui. Quantos aqui estão felizes com Deus nesta noite? Quantos aqui estão felizes com Deus todos os dias? Que por mais que as dificuldades venham, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque Ele nos fortalece. As promessas dEle são fiéis nas nossas vidas, aleluia. E boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Confesso que eu sempre falo a mesma coisa, mas trazer a palavra do Senhor, ministrar ofertas como o Kézia fez aqui, dá um friozinho na barriga mesmo, mas acho que o dia que não tiver, não tem mais graça. A gente sente a presença do Espírito Santo, a gente ora antes de vir para cá. A gente ora durante a semana, a gente ora para Deus nos fortalecer, para Deus nos livrar, porque nós sabemos que para nós, não só eu, Kézia, Ítalo, pessoal do Louvor, Carol, Kel, Gu, todos nós, para nós estarmos aqui hoje, são muitas batalhas. Nós sabemos que tem batalhas que nós nem vimos que aconteceram, mas foram muitos impedimentos que aconteceram para que fizessem com que a gente não chegasse aqui. Mas eu quero te dizer nesta noite que você e eu, nós somos vencedores, porque nós estamos aqui
para orar, para adorar, para agradecer ao Senhor. E nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos priorizar o Senhor. Nós escolhemos parar um tempinho da nossa vida, da nossa rotina, para nós estarmos aqui, para prestar um culto, um louvor, uma adoração ao Senhor. E Ele vê isso com bons olhos, Ele se agrada disso. Aleluia, glória a Deus, amém? Hoje nós vamos meditar e passear pela Bíblia. E eu vou estar falando sobre algo que Deus tem trabalhado muito comigo. Não digo para vocês que eu estou aqui falando de algo que eu não vivo e nem que eu vivencio. Não é algo que eu luto todos os dias, mas vocês vão entender do que eu estou falando logo mais à frente. Mas para falar do que Deus quer fazer e para falar da palavra de Deus, nós precisamos nos embasar, nós precisamos crer e nós precisamos principalmente deixar o Espírito Santo nos conduzir, porque não é a Tiare que está falando aqui hoje, é Deus que está falando através da minha vida. E quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou instrumento de Deus, eu estou sendo usada por Ele, eu sou uma filha dEle assim como vocês. E o que eu estou fazendo aqui, qualquer um de vocês podem fazer, porque levar a palavra do Senhor, falar sobre Deus, é algo muito simples, e Jesus na sua simplicidade alcançou tantas pessoas e tem alcançado. Então, não é algo muito mirabolante, mas nós sentimos um friozinho na barriga, né, Kézia? E como? Vamos abrir em Salmos 42, versículo 8. Aleluia. Nós fizemos para presentear as mulheres que estarão passando por aqui essa caneca linda que está aqui. Nós fizemos, nós entregamos a de Elisama. Ela esteve aqui no culto passado, no domingo passado, ministrando da palavra do Senhor, que foi assim uma bênção. E nós entregamos a dela. Hoje nós fomos lá entregar a dela. E todas vocês que estarão aqui e as próximas também estarão recebendo uma dessa. Salmo 42, versículo 8. Amém? Amém. A Déia foi a primeira que gritou amém. Ela quer uma caneca para a casa nova dela. Então, Salmos 42, 8. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. E à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Essa versão que eu li é a NVT, nova versão transformadora. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. E à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Na King James está escrito, no lugar de amor, benignidade. Na NVI, fiel amor. Na Bíblia, palavra-chave, está escrito misericórdia. E da palavra grega, a tradução que se dá para amor é bondade, benignidade, fidelidade, misericórdia. Olha só, por que eu trouxe essa palavra para iniciarmos hoje? Porque o que o salmista está passando ali no Salmo 42? Eu trouxe apenas um pedacinho. Nós não vamos ficar nesse salmo. O salmista estava passando por uma luta, por uma angústia no Salmo 42. Depois vocês leem. Ele estava exilado geograficamente e exilado da presença do Senhor, porque ele não podia prestar adoração ao Senhor. Ele se sentia abatido, triste, porque ele era perseguido, ele era chacoteado. Os seus inimigos falavam para ele, onde está o seu Deus? Então ele se sentia chacoteado, ele se sentia diminuído. E ele fala no decorrer do Salmo 42, quando que eu poderei entrar na tua presença novamente, Senhor? E ele de noite, de dia, ele sentia o amor do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre sua vida, lhe sustentando, lhe amparando. E de noite o que o salmista fazia? Ele entoava cânticos e fazia orações. O que ele fazia?
entoava cânticos e fazia orações. De noite ele agradecia a Deus, ele orava, ele clamava, ele se prostrava, ele chorava e dizia: Senhor, quando eu poderei entrar na sua presença novamente? Os meus inimigos me acusam, os meus inimigos me julgam, me criticam e falam: onde é que está seu Deus? E de dia ele sentia a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, a proteção de Deus. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque nós vamos falar sobre oração. Nós vamos falar sobre vida devocional. Nós vamos falar sobre TSD. E quando eu estava aqui no louvor e quando o Kézia subiu, e durante todo o louvor, eu sentia Deus confirmando, eu sentia o Espírito Santo confirmando essa palavra ao meu coração. Quando o Kézia falava sobre nós darmos o nosso melhor para o nosso Deus, para nós priorizarmos a Deus, para nós, o que é que nós estamos fazendo, qual o tempo que nós estamos dando para Deus, é o que sobra? Nós estamos dando o que sobrou ou nós estamos priorizando e dando o melhor e o primeiro lugar para Ele? O centro da nossa vida. Então, quando ela falava isso e ministrava ofertas e dízimos na casa do Senhor, falava de adoração, o Senhor confirmava mais uma vez no meu coração, porque eu pedi a Ele: Pai, confirme essa palavra no meu coração, porque eu sei que o Senhor tem falado muito comigo, eu sei que o Senhor tem ministrado essa palavra em meu coração, mas confirma, Senhor, para eu ter certeza que o Senhor quer que essa palavra seja ministrada para a tua igreja. E assim Ele fez. Depois nós vamos voltar no Salmo 42. E o que é oração? Muitas pessoas acham que oração é algo muito mirabolante, que nós temos que falar com palavras muito bem elaboradas, que nós temos que colocar as palavras muito bem colocadas, falar palavras eloquentes. E não é nada disso. Tem pessoas que fazem de uma forma diferente, eloquente. Está errado? Não está. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem sua maneira. Cada um tem sua particularidade com Deus. Mas o que é uma oração? É uma conversa com Deus. Quando você ora, você conversa com Deus. Quando eu oro, eu converso com meu Deus. Eu separo um momento para eu dialogar com Deus. Quando eu oro, eu puxo uma cadeira, boto Deus sentado e sento do lado. E começo a conversar com Ele. E não necessariamente dessa forma. Nós, mulheres, às vezes nós estamos lavando uma louça e orando ao Senhor. Arrumando uma casa e orando ao Senhor. Fazendo uma caminhada e orando ao Senhor. E quando a gente ora, a gente trava um relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos. Quando você quer se relacionar com alguém, o que você faz? Você conversa com ela, você dialoga com ela, você procura saber o que é que ela gosta, você procura saber o que é que ela faz, você procura entrar na intimidade dela e saber um pouco mais sobre ela. E com Deus não é diferente. A oração, ela gera relacionamento, ela gera intimidade. Quando eu oro, eu converso com Deus, eu me relaciono com Deus, e esse relacionamento gera intimidade. E essa conversa, ela tem que ser muito franca, muito honesta, porque Deus, Ele conhece o que se passa dentro da gente. Então, não adianta eu ficar inventando muita coisa, não adianta eu ficar omitindo muita coisa, porque Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o meu coração, mas Ele quer conversar conosco, Ele quer ser ouvido. E nós, além da oração, nós precisamos ter uma vida devocional. E o que é uma vida devocional? Porque a gente fala tanto de vida devocional. Vida devocional é a comunhão e a intimidade diária com Deus. É esse relacionamento. É esse travar relacionamento diariamente, todos os dias, a todo momento. E eu posso dizer que é um estilo de vida. Vida devocional é um estilo de vida, é um comportamento, e ele vai se enraizando dentro de nós de tal forma que ele começa a fazer parte da nossa rotina. Então, todos os dias nós temos uma determinada rotina.
E essa vida devocional, ela tem que estar dentro da nossa rotina. Ela tem que estar intrínseca, dentro de todo o nosso tempo. E quando a gente se relaciona com Deus, nós nos dispomos a conhecer o caráter de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. E Ele fala isso para a gente, através da tua palavra. E Ele revela isso. Mas, Tiare, você falou de oração, de vida devocional, e agora eu vou falar de tempo a sós com Deus, que é o nosso momento devocional ou nossa hora devocional, que muitas pessoas chamam também. Aqui nós chamamos de TSD, tempo a sós com Deus. O que é isso? É você ter um momento durante o seu dia que você vai parar tudo e vai se dedicar a ler a palavra, a orar, a meditar, a louvar, a agradecer ao Senhor. Não necessariamente nessa ordem. E a gente até faz aqui, no nosso meio, o 15, 15, 15. 15 minutos de oração, 15 minutos de leitura, 15 minutos de louvor. Para que nós possamos ter isso como uma rotina dentro da nossa vida. E para que quando a gente não fizer, a gente sinta falta. Está faltando alguma coisa. Está faltando fazer o TSD. E por que ter esse TSD? Por que ter esse momento diário? Seja ele. Tem pessoas que fazem de manhã. Eu gosto de fazer de manhã. Confesso que acordava às 5 horas da manhã, 5h30, 6 para poder fazer. Hoje está difícil, porque está um friozinho bom, a gente fica ali lutando. Tem pessoas que fazem à noite, não importa a hora. O importante é que nós façamos isso. Nós tenhamos um momento separado, que nós vamos parar tudo, desligar o celular, colocar do lado, para evitar que qualquer interrupção nos afaste do nosso propósito. E por que ter um momento devocional ou um TSD? Porque você foi criado, nós somos criados para ter comunhão com Deus. Para isso que nós somos criados. Lá em Gênesis 1, 27 a 28, por favor. Lá está escrito que nós somos gerados, formados, à imagem e semelhança de Deus. E por que Deus nos formou à sua imagem e semelhança? Para nos relacionarmos com Ele. Porque para que nós nos relacionamos, viemos a nos relacionar com alguém, precisa ser alguém da mesma espécie. Então, eu preciso me relacionar com outro. Então, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, não foi à toa. Foi para que nós nos relacionamos, possamos nos relacionar com Ele. E em Gênesis 1, 27 está escrito: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Para quê? Qual é o nosso propósito? Nos relacionar com Deus. Estar em comunhão com Deus, adorar o Senhor, louvar o Senhor. Esse é o nosso propósito. O nosso principal propósito. Para isso que nós somos criados. Por que ter um momento devocional? Porque Deus está desejoso de ter comunhão conosco. Lá em 1 Coríntios 1:9, está também escrito o porquê que nós somos chamados para viver em comunhão com Deus. Aleluia. Deus quer que nós estejamos unidos com seu Filho. Poderia colocar, Esther? 1 Coríntios 1:9. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Ele está desejoso de que nós tenhamos comunhão. Por que ter um TSD? Porque o TSD é o segredo do poder espiritual na sua vida, na minha vida. O poder que nos dá força para resistir às tentações e o poder que nos fortalece em momentos difíceis e nos ajuda a expressar poder através de oração, através de oração de libertação e através de resistência às tentações. Todos nós temos tentações. Diariamente nós somos tentados pelos nossos inimigos, pelo nosso inimigo. Mas quando nós temos um TSD, quando nós temos uma vida devocional, nós vamos eliminando algumas coisas, amenizando, porque o poder de Deus se fortalece na nossa vida. Por que ter
o TSD como segredo do poder espiritual. Está em Marcos 1:35. Pode colocar, por favor. Que é quando a gente precisa ter poder para resistir a todas essas tentações. Marcos 1:35. No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. O que Jesus foi fazer? Orar. Ele se isolou. Para que ele se isolou? Para ele ter um momento a sós com o Pai. Então, se Jesus se isolou para orar e para clamar a Deus, por que nós não temos que fazer isso também? Nós precisamos nos resguardar e separar um momento para orar a Deus, para ter o nosso TSD, porque dessa forma nós estaremos resistindo às tentações, ganhando o poder que vem do alto. E o último, por que ter um TSD? Porque você precisa comer do pão espiritual. Todos os dias, não só de pão viverá o homem, como está lá em Mateus 4, mas de toda palavra que vem do Senhor. Amém? Se você, todos os dias, a gente toma café, acorda, toma café, lancha, almoça, lancha de novo, come um doce, janta. Por que a gente se alimenta diariamente? Porque se a gente não se alimentar, a gente se enfraquece, a gente adoece. A gente sente falta do alimento físico, da água, do pão. Se a gente se alimenta diariamente, por que a gente tem resistência de se alimentar do pão espiritual? Por que a gente tem resistência de se alimentar da palavra de Deus? Por que a gente coloca todas as outras coisas à frente e deixa a palavra de Deus? Se eu tiver um tempo, eu vou fazer meu TSD lá para o final da noite. Quando eu já estou morto de cansado, eu já não estou aguentando mais, dormindo, caindo em cima da Bíblia, eu vou ler ali rapidinho. Oh Deus, obrigado por esse dia de hoje, amém, Jesus. Igual aquele meme que tem lá, Senhor, abençoa meus pecados, Senhor, amém. Então, por que é importante? Muitas vezes eu acredito que é importante e é mais fortalecedor e faz com que a gente, não é que a gente vai zerar uma conta com Deus, mas a gente vai se motivar para ter o nosso dia todo em paz, a gente vai se fortalecer. Confesso, quando eu faço meu devocional pela manhã, é outra coisa. Eu me sinto mais fortalecida, eu fico ali ruminando naquilo que eu li durante o dia todo, fico ali meditando. E eu sei que eu estou fortalecida e que se eu vier a balançar, Deus vai me segurar. E eu sei também que se eu deixar para de noite, eu vou colocar um monte de coisa na frente, um monte de impedimento, e vou acordar dormindo e não vou dar conta de fazer. Eu vou fazer algo bem rapidinho. Então, eu prefiro fazer assim. O que é a oração? É a contemplação a Cristo. Quando a gente ora, a gente para e a gente fica ali contemplando a imagem do Senhor, contemplando como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. Oh Senhor, Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu me guarda, o Senhor me livra de todo mal. Contemplação é a oração contemplativa. Isso que a gente faz. Entronizado é o Senhor, nós te louvamos, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. E isso é uma oração contemplativa. Nós estamos parando tudo para contemplar e para saborear a presença de Deus. Quando nós estávamos aqui louvando e sentindo a presença e o mover do Espírito Santo, como nós também sentimos agora, não é gostoso? A gente não sente assim um mover tão diferente? A presença de Deus não está aqui, ela não é real. A gente não pode pegar, mas a gente sente, a gente é abraçado, é envolvido, nosso coração dispara. É tão gostoso. Nós estamos orando, nós estamos contemplando a face de Cristo. Eu estava lendo um autor que também é pastor. Eu até postei no Instagram, eu ri tanto quando eu postei, eu comecei a rir, e Ítalo perguntou, o que você está rindo? Ri, senti, sabe quando você sente um murrão assim? Um murrão na cara, o tapa na cara, e aí depois eu fiquei meditando nisso, assim, meu Deus, é verdade. Josemar Bessa, ele diz o seguinte, se você não sente vontade de orar, vá orar. Se você não sente vontade de orar, vá orar. Teu coração não é teu rei. Está sem vontade de orar? Vá orar para Deus dar vontade de orar. Teu coração não é teu rei. Se a gente for ouvir o que o nosso coração fala, a gente não vai orar. Se a gente for sentir vontade de orar, a gente não vai orar. Se a gente sentir vontade de perdoar, a gente não vai perdoar. A gente só precisa fazer. Ah, mas eu não sei como orar.
Vou dar a receita do bolo. Eu não sei mais como eu vou falar, eu não sei como eu me portar, como eu ficar diante de Deus, se é em pé, se é deitado, se é ajoelhado. Eu não sei o que é que eu vou falar, eu não sei como colocar as palavras lindas assim, eu não sei, não importa. Não deixe de orar. E em relação ao TSD, não negocie o seu tempo a sós com Deus. Não negocie com nada. Não negocie com ninguém. Se a pessoa te chamar para fazer qualquer coisa na hora do seu devocional, eu não posso, eu tenho que fazer meu devocional. Eu tenho um compromisso com alguém muito importante. Desliga o celular, dá o celular para o marido guardar em outro lugar, fecha a porta, caça um lugar, não sei. Mas não negocie. Essa é a frase que tem martelado no meu coração, na minha mente. Não negocie, Tiare, o seu tempo a sós com Deus. Porque a gente negocia. A gente negocia. Como? Eu vou levantar e vou arrumar essas coisas aqui só depois que eu vou fazer meu TSD. Aí aparece uma coisa, aparece outra, chega uma ligação, acontece alguma coisa no trabalho, alguma coisa com os meninos, você tem que sair correndo. Não deu. Vou fazer mais tarde, durante o almoço. Não dá. Vou fazer à noite quando eu chegar em casa. Eu chego em casa, vou dar atenção para o filho, para o marido, vou organizar as coisas para amanhã. Não deu também. E aí lá se vai mais um dia. E isso virou rotina. Isso vai se tornando algo muito rotineiro. A gente precisa desenvolver hábito. A gente não desenvolve o hábito de ir para a academia, de levantar para fazer um exercício, de fazer uma caminhada, um hábito de se alimentar bem. Isso não é um estilo de vida. Se alimentar, fazer um exercício, evitar doenças, isso é um estilo de vida. A gente também precisa fazer isso com o nosso Deus. A gente precisa fazer o nosso devocional diariamente. A gente precisa ter nossa vida devocional, o nosso culto diário racional a Cristo. Se a gente não fizer isso, a gente está deixando de receber o que o Senhor tem para nos dar. Se a gente não se relaciona com Cristo, como é que Ele vai se relacionar conosco? Se a gente não abrir a porta para Ele entrar. E um outro autor muito interessante, que eu também estava lendo e meditando no que ele falou, diz o seguinte: alguém orava pensando a princípio que a oração era falar, mas foi se calando mais e mais, até que afinal percebeu que a oração é ouvir. Quem escreveu isso? Um teólogo e filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Olha que chique que eu tô. Estou falando até dinamarquês agora. Passei o dia todo ensaiando esse nome. Não vou mentir, não posso mentir, não é de Deus. Søren Kierkegaard. Ele é chamado de o pai do existencialismo. E ele falou isso. E ele era um teólogo, ele tem muitas teses. Ele cultuava a Deus também, servia ao Senhor. Alguém orava pensando a princípio que a oração era falar, mas foi ficando calado e mais, até que afinal percebeu que a oração é ouvir. A gente, muitas vezes, mulheres, a gente chega e encontra com a outra e fala assim: a mulher, aconteceu isso comigo. E ela fala assim: também aconteceu isso comigo. E você viu a roupa que ela estava vestida? Não, eu não vi. E você viu que ela cortou o cabelo? Eu não vi. E eu preciso ir na academia, eu preciso marcar um médico e não sei o quê. E aí embola uma conversa na outra. E a gente entende tudo que a gente está falando. Os coitados homens ficam assim. Não entendeu nada. E às vezes a gente vai só falando, porque a gente tem que falar. A gente tem uma necessidade de falar tão grande, não sei quantas 1000 palavras por dia que a gente tem que falar. E aí a gente às vezes nem ouve o que a amiga está falando. Muitas vezes a gente nem ouve. Às vezes a gente está conversando com alguém, a gente está conversando com ela está assim, no celular. Aquela pessoa está me ouvindo? Está prestando atenção no que eu estou falando? Não está. Está só entrando e saindo. Nós, mulheres, às vezes a gente até consegue. Porque a gente dá conta de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas nós não estamos respeitando aquela pessoa que está ali, tirando o momento dela para estar conversando conosco. Isso é uma falta de respeito muito grande. Então, por que a gente também faz isso com Deus? Às vezes a gente chega para o Senhor para orar e fala: Senhor, eu preciso disso, Pai, eu sou obrigada, Pai. Às vezes a gente nem agradece.
Ô pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, pai. Ô pai, me ajuda nisso aqui, naquilo, não me arruma um emprego, Senhor, tira aquela pessoa da minha vida, pai. Ô Senhor, aquela pessoa está me perseguindo, pererê, parará. Pai, afasta aquilo de mim, Senhor, me protege, me guarda, amém. Pronto. Aí, ora a palavra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, amém, amém. Pronto, guardo minha Bíblia. E aí Deus deve ficar lá de cima assim, ó. Ela nem esperou falar. Ela nem me ouviu. Muitas vezes, a gente fala, pede para Deus e não espera o momento que o Senhor vai falar conosco. A gente não para ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes ele grita dentro da gente para falar. Não faça isso. E o volume está tão diminuído, o volume aqui dentro do Espírito Santo está tão baixinho, que a gente não ouve o Espírito Santo. A gente ouve o barulho externo, mas ele não. A gente ouve, às vezes, outra coisa, mas ele não. Às vezes a gente ora, apresenta nossas petições ao Senhor, mas a gente não agradece. A gente não lê, ou quando lê, essa leitura meia louca, correndo, só para poder fazer um check, né? Que hoje agora é a moda do check. Checando a lista toda. Fui para a academia, li a palavra, não sei o quê. É como se a gente estivesse pagando uma conta, fazendo algo. E Deus não quer que a gente pague uma conta com Ele. A gente não está aqui para pagar uma conta, orar para pagar uma conta, como se fosse algo que a gente tivesse que riscar da nossa lista de tarefas. Não é isso. Então, às vezes a gente não para ouvir o que Deus tem para falar para a gente. Deus tem tanto para nos falar, como através da tua palavra. Quando a gente lê e presta atenção, gente, cada palavrinha que está aqui tem um motivo, tem um porquê. Às vezes a gente lê assim, mas que negócio doido, não estou entendendo nada. Lê de novo. Quando eu estava lendo Números e Levítico, não estou entendendo nada, meu Deus do céu. Eu não sei para que tem esse livro aqui, não estou entendendo nada. Aí, não entendia. Fui ler novamente. E eu entendi o cuidado de Deus com o teu povo expresso em Levítico e Números. Olha, tanta coisa que Deus deixou de ensinamentos. Então, cada palavrinha que está aqui, cada versículo, cada capítulo, tem um porquê, tem um motivo. E às vezes a gente lê tão corrido que a gente não para ruminar essa palavra e para entender o que ela tem para falar para a gente. Então nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos deixar que Ele fale conosco, que a Tua palavra entre no nosso coração. Nós precisamos não só orar e apresentar as nossas petições, os nossos agradecimentos, mas nós precisamos ouvir. E às vezes a gente não ouve. E quando a gente ouve, a gente conhece o quê? A vontade de Deus. Está tudo aqui, tudo aqui. Aí, beleza. Aí você me pergunta, mas Sheari, como que eu oro? Como orar? Até os discípulos perguntaram para Jesus, como orar, mestre? Como orar? Lá em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando vocês orarem, não sejam hipócritas, eles gostam... Não, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Se eu não me engano, a minha versão aqui é a NVI, a que está sendo espelhada é a NVT, mas não tem problema. Obrigada, Esther. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eles querem se aparecer. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como se fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mas que doideira. Ele fala que é para a gente orar, e ele já sabe o que a gente vai pedir.
Lá em Salmos 139 está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe percebes meus pensamentos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Mas, então para que eu vou orar, se Deus já conhece? Deus já sabe o que eu vou pedir. Porque Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Ele quer que nós tenhamos um momento com Ele, que nós possamos sentar para conversar com o Senhor, que nós possamos ter um momento com Ele, um momento que eu vou estar ali exclusivamente dedicada a Ele. Ele quer exclusividade. Ele quer compromisso. Ele quer que nós venhamos a nos dedicar a Ele. Lá em Mateus 7, 9 a 11 está assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se um pai, se o filho pedir qualquer coisa, você vai fazer de tudo para dar isso para o seu filho. Quanto mais o nosso Pai, se nós pedirmos a Ele, Ele nos dará. Ah, Tiara, mas Ele sonda, Ele sabe. Ele quer que nós abramos a nossa boca, o nosso coração para pedir a Ele. Então, por que orar? Para transformar a minha vida. Não para transformar a Deus. Com a minha oração, eu não vou transformar a Deus, eu vou transformar a minha vida. Eu vou crescer, é crescimento para mim. Ah, mas eu não sei orar, eu não sei como orar. Eu acabei de falar, como que a gente vai orar? Como que Jesus respondeu para os seus discípulos: entre para o seu quarto, feche a porta, peça que o seu Pai que está em secreto, Ele lhe ouvirá e te recompensará e escutará o que você pede. Se ainda assim você não conseguir orar, às vezes a gente abre a nossa boca e não sai nada, só sai lágrimas. Às vezes a gente só chora, é lágrimas e lágrimas, baldes e baldes de lágrimas. A gente só chora. Mas o Espírito Santo, Ele recolhe todas as nossas lágrimas. Ele leva tudo para Deus. Vamos ver na Bíblia? Em Romanos 8, 26 a 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Apesar de eu dar uma receita. Aqui a Bíblia, eu não, Jesus deu uma receita. Ainda assim, não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quem intercede pelos santos? O Espírito. Quem são os santos? Nós. Eu, vocês. Quando a gente não consegue orar, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a gente só consegue se derramar aos pés do Senhor. O Espírito Santo recolhe tudo que a gente queria falar e leva para o Senhor e intercede ao nosso favor. Como orar? Com ação de graças, sendo gratos a Deus. Porque a gente precisa agradecer por tudo, não o que Ele vai fazer, mas por tudo que Ele já fez. Se nós estamos aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque a misericórdia do Senhor se derramou sobre a minha vida. Se eu abrir meu olho hoje, é porque a misericórdia dEle se derramou sobre a minha vida. Pai, obrigada. Essa é a minha oração, todos os dias de manhã. Pai, obrigada, porque eu estou viva. Porque o Senhor soprou o teu fôlego de vida dentro de mim. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Com o quê? Ação de graças. Com gratidão, com agradecimentos, com louvores. Primeiro eu agradeço. Depois eu peço. Com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quais são as chaves que nós vamos liberar aqui nesta noite? Estou tão chique falando igual o povo da televisão. O povo do YouTube.
As chaves que nós vamos liberar que está na palavra. Primeiro nós temos que orar. Depois nós temos que agradecer, conforme Filipenses. Depois nós temos que pedir. Primeiro eu oro, depois eu agradeço, depois eu peço. Primeiro eu coloco toda a minha graça diante de Deus e engrandeço o teu nome, para depois eu agradecer, para depois eu pedir. A gente primeiro faz o quê? Pede. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Ô, pai, eu estou precisando disso. Perere. E a gente nem lembra, às vezes, de agradecer. Então, eu queria dar, assim, exemplos de coisas que já aconteceram. E, assim, eu fico muito honrada de dar esses testemunhos aqui, porque é algo da parte do Senhor. Eu já falei que eu oro, eu gosto de orar, fazer meu devocional pela manhã. Então, o que eu vejo com isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu dou a minha melhor parte, a melhor parte do meu dia, a minha primeira hora, a minha melhor hora, eu dedico para Deus. Isso chama prioridade. Eu priorizo a Deus. Nem que seja uma oração rápida. Gente, não é hipocrisia, eu não vou dizer para vocês que tem dia que é difícil. Tem dia que a gente levanta num supetão tão grande assim, papuf, que é tanta coisa para fazer, que não dá para fazer 15, meia hora. Não dá. Tem dia que não dá. Tem dia que é muito corrido. Mas faça o que der, faça o que for possível. Leia, nem que seja um versículo. Ore, nem que seja assim: obrigada, Pai, por eu estar aqui de pé, viva, com saúde. Obrigado pela minha família. Amém. Leia um versículo que seja. Se não der para ler mais um capítulo, 2, 3, mas não deixe de fazer, não deixe de apresentar essa oração. E eu tenho percebido e recebido na minha vida algo diferente da parte do Senhor, porque eu tenho escolhido priorizar Ele todos os dias. Às vezes acontece de não dar certo, claro, nós somos humanos. Eu não sou super-herói, eu não sou Mulher Maravilha, apesar de me parecer com ela, mas eu não sou Mulher Maravilha, tenho meus problemas, minhas dificuldades, sou falha, sou pecadora também. E erro muitas vezes, deixo de fazer, tem dia que não dá para fazer meu devocional. Tem dia que não dá para fazer de manhã quando eu acordo, tem dia que eu chego no trabalho, não tem ninguém, eu dou um lidia rapidinho. Tem dia que não dá para fazer de manhã, eu faço de noite antes de dormir. Mas o importante é não deixar de fazer o meu momento devocional. Outro exemplo que eu queria dar é de oração de intercessão. Eu nem pedi licença para minha amiga, mas eu sei que ela não vai brigar comigo, Dayana, para compartilhar. Nós tivemos um momento grandioso de Deus, de oração de intercessão. Daí me chamou para orar por um determinado motivo particular dela. E nós oramos. E Deus respondeu a oração que nós fizemos. Nós oramos há um tempo atrás, estamos orando em oração, em espírito de oração, e entregamos a Deus e esquecemos. De repente Deus vem e faz assim, revela para a gente. E mostra para a gente o caminho. E nos mostra algo que a gente ficou assim de boca aberta. Mas como que eu não vi isso? Como que a gente não se atentou? E estava aqui na nossa frente o tempo todo. E nós vivemos isso com o Espírito Santo. Ela na casa dela, eu lá em casa. E eu me emocionava quando ela falava. Eu me alegrava. Porque Deus ouviu a nossa oração. E quando a gente ora intercedendo pela vida do nosso irmão, como a gente faz num grupo de vida, como a gente faz ali na nossa oração online, isso é oração de intercessão. Quando a gente ora pela cadeira da bênção, isso é oração de intercessão. A gente muitas vezes se coloca de lado para priorizar o nosso irmão que pediu lá: ore por mim, me coloca na cadeira da bênção, coloca o nome de fulano na lista de oração. Então, quando a gente faz isso, vocês não têm ideia de como Deus se agrada. Como Deus se agrada disso que a gente faz. A gente deixa de pensar, no nosso umbigo, na gente, porque a gente só pede para a gente, e a gente para pedir pelo outro, para interceder pelo outro. Deus se agrada disso, Jesus se agrada disso. E nós vivemos isso assim tremendamente, dentre tantas coisas que eu já vivi com tantas outras pessoas aqui, que nós oramos e intercedemos juntos e Deus respondeu em oração. E nós sentimos o Espírito Santo, a gente chorou, a gente se alegrou, a gente se arrepiava, um do lado, outro do outro da cidade, a gente sentindo a presença. E Deus usava a Enzo para responder para a gente e confirmar através da vida de uma criança, falar para a gente isso. E a gente fala assim: meu Deus, que coisa linda, é o Espírito Santo.
Eu não vou dar detalhes porque não convém. Mas é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Temos a oração por cura, libertação, quebra de setas malignas. Eu vivi isso há um tempo atrás. Eu acordei, estava bem, tomei meu café, o que eu como muitas vezes, sempre como, meu cuscuzinho de manhã, que eu gosto muito, meu cafezinho, comi. E tudo tranquilo. De repente eu não me senti bem, fui me sentindo mal, cada vez mal, ficando muito mal. Nayara sempre brinca comigo, você não está grávida? E eu disse, não, acho que não. E aí, durante o dia eu fui ficando muito mole, muito ruim, adoecendo, ficando ruim. E orando ali a Deus e tal, e de repente estava tão mole, tão prostrada, que eu deitei no sofá de casa e apaguei, dormi e tive um sonho. E nesse sonho Deus me mostrou uma seta maligna que Ele havia lançado sobre a minha vida. E a partir desse momento, eu comecei a orar. Orei, clamei, repreendi repreendi a seta maligna na autoridade do nome do Senhor. E achei que estava tudo bem, ficou tudo bem, amenizou. Quando foi de madrugada, gente do céu, a cama rodava comigo. Eu senti muito mal, do estômago, muito ruim. E eu orei, e ali em oração, e falei para meu bem assim, amor, procure aí um remédio, um analgésico para poder tomar, que eu estou com muita cólica. É uma cólica forte, estomacal, abdominal, eu não sei. E ele procurou, eu tinha esse medicamento em casa, ele procurou. Gente, Ítalo não achou um analgésico dentro de casa. Não tinha um, e eu tinha na minha bolsa, um monte de lugar, sempre tenho, né? Enfermeira, carrega tudo. E aí, que às vezes um precisa, outro precisa. E aí eu não tinha, não achou. Levantei ruim, procurei, não achei nada. Eu falei assim, mas meu Deus do céu, que negócio louco. Voltei e deitei de novo. E aí eu entendi. Aí eu entendi de Deus. Eu falei para ele, vamos orar. Isso aqui não é para me tomar remédio, medicamento nenhum. Vamos orar. Eu creio que o Senhor vai responder nossa oração. E a gente pediu socorro para os nossos amigos e cunhados que estão ali muro com a gente. E a gente, qualquer dor de barriga, a gente, acode aqui. E aí ela vem. Nai veio, Nayara e Gustavo vieram. Gente, era 2 horas da manhã, quase 3 horas. Eles vieram. Ela fez um chá. E aí eles entraram no quarto. E nós oramos. E eu falei para Ítalo, bota a mão. Peguei a mão dele, bota a mão aqui. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Porque isso daqui é para a honra e glória do Senhor. Nós vamos orar e Deus vai curar. E no meu interior eu sabia que era isso. E nós oramos. Na hora que terminou a oração, passou no passo de mágica? Não. Eu ainda fiquei sentindo assim. Mas aos poucos foi sumindo. De repente eu estava bem. Os meninos foram embora para casa para terminar de dormir. Coitado de Gustavo trabalhar no outro dia. Eu estava lá dando trabalho para ele. E aí eu fiquei bem. Graças a Deus. E Deus me respondeu na palavra também. E eu entendi que era uma seta maligna que havia sido lançada na minha vida para me fazer mal. Mas ela foi quebrada. Como? Através do clamor e da oração, da súplica ao Senhor. A gente reconheceu que Ele era Deus. Era Ele que ia quebrar aquilo. E nós nos entregamos e oramos e clamamos. E eu fui curada para a honra e glória do nome do Senhor. Eu fui liberta de toda seta maligna. Nós também temos oração de direcionamento. Quando a gente estava em casa esses dias, eu e Ítalo, a gente estava orando há uma semana, pedindo ao Senhor para nos direcionar. Porque assim, os irmãos sabem que nós temos um trabalho e fomos parados por conta da pandemia, no Hospital do Oeste, lá no estacionamento. Muitos já participaram conosco. O grupo de Vida em Ação. A gente vestia a camisa amarela e a gente ia para lá levar alimento para as pessoas que estavam precisando, né? Levar uma palavra amiga, orava, clamava, cantávamos. E nós fomos impedidos de fazer isso por causa da pandemia. E aí, esses dias nós estávamos orando, Senhor, Pai, nós queremos voltar a fazer isso. Nós entendemos que nós passamos por um período que é difícil, mas nós precisamos nos mover, porque é nesse momento difícil que nós precisamos nos mover. Tem muita gente passando fome, tem muita gente precisando da gente, tem muita gente precisando de alimento físico e espiritual, tem muita gente precisando que a gente faça alguma coisa. A gente está aqui parado no conforto do nosso lar sem fazer nada. A gente precisa ir fazer alguma coisa. E aí, eu estava orando quieta, e ele orando quieto também, eu não falei nada para ele. Quando é de manhã que ele está lá lidando com as coisas dele,
ele recebe uma ligação de uma pessoa que a gente encontrou há muito tempo atrás no grupo de vida e tinha perdido até o telefone dele e de repente encontrou, de repente não, que é Deus mesmo. E aí ele falou assim: cara, tem uma doação para vocês, vem aqui pegar, vocês querem? E aí, claro que a gente quer. Eu abri a boca chorando de um lado, ele chorou do outro. A gente foi agradecer a Deus e a gente entendeu que o que a gente estava orando e pedindo ao Senhor, direcionamento, se era para a gente voltar a fazer o nosso grupo de vida, se mover, levando alimento para outras pessoas, se era para fazer isso. Nós entendemos que o Senhor confirmou isso para a gente através disso. E nós entendemos também que da parte do Senhor Ele estaria nos protegendo onde quer que a gente fosse. Nós temos também uma oração de clamor. Quando meu pai foi diagnosticado com Covid, logo no início da pandemia, a gente achou que não era nada. E aí um dia eu me alertei e falei assim: vamos fazer o exame. Quando ele fez, eu recebi o resultado, recebi a ligação. Quando eu recebi a ligação, da minha coordenadora do meu trabalho, e ela me falou assim: Ti, o resultado de papai deu positivo, tá bom? Aí eu falei assim: tá bom. E aí, na hora, assim, você fica assim, claro, eu lido todo dia com esse tipo de coisa, né? Porque eu sou enfermeira, eu trabalho na vigilância epidemiológica, e eu lido com isso todos os dias, mas quando acontece na casa da gente, do lado da gente, é diferente. E aí eu achei assim, ele fez o teste, eu falei assim: não, tranquilo, se der positivo está tudo certo, vamos orar, vai dar tudo certo, vamos fazer tudo certinho, seguir todas as recomendações. Quando eu recebi a notícia, eu sentei, e aí a única coisa que eu fiz, desliguei o telefone, fui para dentro do banheiro, me tranquei, chorei largado, chorei. Chorei, clamei ao Senhor, orei, pedi, me derramei na presença do Senhor. Até não poder mais, e falei assim: Pai, ele é teu filho, cuida dele. Está nas tuas mãos. Eu oro todos os dias pela minha família, por todos que me cercam. E mais uma vez eu te peço, cuida dele. Aconteceu isso, vai passar por isso? Vai dar tudo certo. Seja feita a tua vontade, mas eu já creio que vai dar tudo certo. Respirei fundo e uma paz que excede todo o entendimento tomou conta do meu coração, da minha mente, e me deu a força para eu contar para ele. E aí eu contei para ele o resultado, e ali, fortalecido em Deus, eu pude fortalecer ele também e a minha família, para a gente poder passar por isso junto. Então, no momento de adversidade, a gente precisa recorrer para Deus. No momento de alegria, a gente precisa recorrer para Deus. E nós precisamos aprender a orar a palavra. Como, Tiare? Como orar a palavra? Gente, a gente ouve muita gente falar: eu orei a palavra, vamos orar a palavra. E orar a palavra nada mais é do que quando você lê o teu versículo, teu capítulo lá no teu momento devocional, você vai orar o que você leu. Como? No Salmo 100, quando eu falei aqui no início do culto, que nós temos que nos alegrar, prestar culto de louvores ao Senhor, render adoração a Ele e tal. Então, como é orar a palavra? Senhor, me ensina, Pai, a te adorar em espírito e em verdade, que eu possa engrandecer o Teu nome todos os dias, que eu possa me alegrar na Tua presença. É orar usando a palavra. Estava conversando com o Ita, ele estava falando para mim: nossa, você precisa trazer uma série dessas coisas, porque assim, cada coisinha dessa é uma palavra. Sobre TSD, sobre oração, sobre vida devocional, sobre orar a palavra. Cada chave dessa é uma palavra, é uma mensagem para Deus. Vamos pensar sobre isso. E o que você tem feito? Você tem orado por pessoas? Você tem orado por quem está à sua volta? Você ora por seu marido? Você ora por sua mãe? Ora por seu pai, por seus filhos? Você ora por seu emprego, por seu trabalho? Você ora pela lista de oração? Você ora pela cadeira da bênção? Você tem orado e intercedido por pessoas? Qual é o seu primeiro recurso? É Deus ou você só recorre a Ele quando eu falo assim: agora é só Deus, né? A gente ouve muito isso. Eita, agora é só Deus. Agora o impossível é com Ele. A gente precisa recorrer em primeiro lugar a Deus, não em último lugar. A esperança não é a última que morre. Ela permanece quando a gente se entrega ao Senhor e quando a gente acredita que Ele é o nosso pilar.
Semana passada, a gente falou sobre oração na salinha das crianças. E aí, eu achei tão interessante como que está tão alinhado com o que eu tenho trazido hoje, conforme o Espírito Santo pediu, que eu falei sobre oração com eles, sobre como orar, sobre em que momento orar. E eu trouxe bem ludicamente, assim, figura de um menininho chorando, um menininho sorrindo, um menininho triste com raiva, um menininho levantando, um menininho dormindo. E aí a gente foi inculcando isso na cabeça deles, de quando orar, de como orar e por que orar e o que é oração. E lá em Deuteronômio fala que no capítulo 6, versículo 7, não precisa espelhar. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Ensinar o quê? A palavra do Senhor. Ensinar os preceitos do Senhor, inculcar na cabecinha deles o que é que a palavra do Senhor diz. Tem que ser cedo, a gente tem que começar cedo. E aí, me deparando com essa palavra de hoje, eu parei pensando assim, cara, como Deus é tremendo, como Ele também está trabalhando ali dentro, como ali também é oficina de Deus, como a gente precisa se dedicar àquela salinha ali, como a gente precisa se dedicar mesmo, se entender o que o Espírito Santo fala sobre a salinha das crianças, é o nosso futuro. A gente precisa fazer isso. Se Deus sabe de tudo que a gente vai pedir, se Ele sonda o nosso interior, por que Ele pede que nós peçamos? Se Ele nos sonda, o que é uma sonda? É um instrumento que entra dentro do nosso ser, do nosso eu, entra no nosso interior e descobre o que tem de errado. Falando em termos médicos, né? Termos técnicos. Uma sonda nasogástrica, uma sonda nasointeral, uma sonda que vai entrar no nosso interior e descobrir se tem alguma doença, algum problema. Eu estava lendo a notícia que há 2 dias atrás foi lançada uma sonda em Marte. E quando chegou lá essa sonda, foi descoberta uma série de detalhes que ainda não havia sido descoberto. Então, foi lançada uma sonda no interior. Então, olha só a analogia que a Bíblia usa para falar que o Senhor nos sonda. Ele entra dentro da gente, Ele está dentro da gente através do seu Espírito Santo e Ele nos sonda, Ele entende, Ele sabe o que tem dentro da gente. Mas mesmo assim, Ele quer que a gente peça. Porque a gente precisa se relacionar com Deus. A gente precisa orar pedindo a Deus o que a gente quer. A gente precisa fazer orações específicas. Orar especificadamente. Pedir a Deus com detalhes. O que você quer? Não é orar assim, vagamente. Porque Deus é um Deus de detalhes. O pastor David Paul Ig Show, acho que é isso, é um coreano, ele é um pastor lá na Coreia. Ele é ministro e ele faz parte da Associação das Assembleias de Deus. Ele conta um testemunho sobre oração específica, que ele pediu a Deus, ele era pobre, ele tinha que ir para a congregação, ele não tinha nenhuma bicicleta, ele dentro do quarto que ele morava, ele não tinha nada, não tinha escrivaninha, não tinha uma cadeira, ele ora, Senhor, eu preciso de uma bicicleta, de escrivaninha e de uma cadeira. E aí, quando ele ora, ele espera 1, 2, 3, 6 meses, nada. E ele fala que ele orou com tanta fé, ele acreditava tanto que aquilo ia acontecer e nada. E aí ele foi e de repente sentiu em oração, repousando dentro dele, o Espírito Santo de Deus falando, mas você não me pediu a cadeira como é que você queria? Como é a cadeira que você quer? Como é a bicicleta? Como é a escrivania? É de mogno? É de ferro? Como é a bicicleta? Qual é a marca? Qual é a cor? Como é a cadeira que você quer sentar? E aí ele entendeu a importância de fazer orações específicas. Da gente dizer o que a gente quer com detalhes. Porque nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de detalhes. E assim ele orou. Aí ele foi abençoado e chegou tudo na casa dele? Não chegou. Ele disse que ficou tão frustrado. Ouçam depois o testemunho dele, é maravilhoso. Ele ficou frustrado. E aí ele orou, mas Senhor, eu te pedi com tanta fé e eu acreditei tanto e não chegou. E aí ele foi para a congregação dele e ele entendeu que ele tinha que gerar isso no ser dele, no coração dele. Gerar isso que ia chegar. E aí ele chegou na igreja e falou assim, que Deus tinha dado para ele uma bicicleta, uma escrivaninha e uma mesinha e uma cadeira.
Só que ali ele falou assim, meu Deus, não tem nada lá, mas eu estou acreditando que vai chegar. E aí chegou um povo da congregação e falou assim, pastor, a gente quer ir lá ver sua bicicleta, sua escrivaninha e sua cadeira. Ele falou assim, meu Deus, que enrascada que eu me meti. Senhor, me tira dessa enrascada, porque eu não tenho nada disso lá em casa. E ele falou, né, bora lá. Vocês estão todos convidados para ir lá na minha casa. Quando o povo chegou lá e olhou, tinha nada. Aí o povo chegou e perguntou, mas pastor, onde é que está? Né? A gente veio ver. Aí ele falou assim, que elas estavam sendo geradas. Aí ele ainda fala assim, por acaso, uma mulher quando vai ter um filho não espera durante 9 meses? Então eu estou gerando tudo isso dentro de mim. Eu estou gerando tudo isso que eu vou ganhar, que Deus vai me dar. Eu estou tendo fé e estou gerando. E aí começou uma chacota assim, né, benéfica, dentro da congregação. Falei assim, botava a mão na barriga dele e falava assim, deixa eu ver, pastor, para quando é que o senhor vai parir? Quando está de quantos meses? E aí depois, no final da história, chega tudo isso na casa dele. Ele é abençoado, ele recebe a escrivaninha, a bicicleta e a mesinha. E Deus usa pessoas, mobiliza pessoas para fazer com que isso chegue na casa dele. E aí, por que eu falei disso? Por conta da importância da oração específica. E para fechar, para finalizar, que a gente já está estourando o tempo. Lá em Lucas 11:1, poderia colocar aí, por favor? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Em Lucas 11:19, dá um salto e vai lá para o Lucas 11:19. Portanto, eu lhes digo, Jesus falando para os seus discípulos, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Glória a Deus, aleluia. Para 11:9. Lucas 11:9. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procuram e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Para todos, glória a Deus, para todos, gente, aleluia. Nós nos alegramos porque está disponível para todo mundo. Não é prioridade para ninguém, não é exclusividade de ninguém, é para todo mundo. Para todos. E é tudo que a gente falou, tudo que a gente vem falando desde o início da mensagem. Da gente pedir, da gente procurar, da gente bater. Quem é que vai estar lá do outro lado para abrir essa porta para a gente? Jesus, é Ele que vai estar do outro lado. Ele que vai abrir a porta, a gente vai entrar. É Ele que é a porta, Ele é que é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Aleluia. Em Mateus 6:6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Voltemos lá no início. Ore a seu pai que está em secreto. E então seu pai que vê em secreto o recompensará. O que a gente tem que entender aqui para finalizar? Não importa o local, não importa o lugar, não importa a posição, não importa como você está, não importa se você está vestido, não importa. Não importa. Por que Jesus fala aqui em Mateus 6,6 para seus discípulos, para eles que perguntaram para Jesus como que eles tinham que orar, e Jesus fala para eles não fazerem igual os fariseus que ficavam na porta do templo, orando e mostrando que estavam orando. Não é isso que Deus quer. Vá para o seu quarto em secreto. Fale com seu pai em secreto. O importante aqui não é o quarto, não é o local, não é a posição. O importante aqui é o secreto. Por isso que Jesus frisa 2 vezes, chama a atenção, destaca, em secreto. Como é que está a qualidade do teu secreto com Deus? Como é que está? Aleluia. Como é que está seu tempo de qualidade? Seu tempo tem sido de qualidade? Você tem dedicado um tempo de qualidade ao Senhor? Ou tem feito meia boca? Ou tem feito de qualquer jeito? Como é que você tem se prostrado diante de Deus em oração, no seu TSD, no seu devocional? Aleluia. Você tem se deixado ser interrompido ou você tem priorizado a Deus?
Eu estou fazendo essas perguntas porque eu me fiz essas perguntas, porque eu me vi aos poucos deixando de fazer o que eu tinha que fazer, a minha prioridade, o meu devocional, a minha vida diária de oração. Aos poucos a gente vai deixando de fazer, a gente não vai se percebendo que a gente deixou de fazer. E quando viu, a gente deixou, e quando viu, a gente pecou, e quando viu, a gente tropeçou. A gente não estava amparado na palavra, na oração. Aleluia. Por que Jesus ia para os montes, para os locais afastados? Porque ele queria ficar sozinho com Deus, com seu Pai. Ele estava priorizando para que ninguém o interrompesse, porque se ele ficasse no local fácil, de fácil acesso, a multidão ia atrás dele. Toda a multidão ia atrás dele, os discípulos não iam deixá-lo em paz, quieto, falando com seu Pai. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Aleluia. E como é que está o seu secreto? E voltando lá no início da pregação, lá no início da mensagem, o que o salmista fazia? De dia, ele sentia a bondade do Senhor pairando sobre a vida dele, em tudo que ele fazia. Ele sentia a presença de Deus. E de noite ele entoava louvores, cânticos e oração. Ele orava ao Deus que me dá vida. Eu oro ao Senhor que me dá vida. Então, a oração vivifica a nossa alma. A gente fala com Deus, a gente tira um peso, uma carga pesada das nossas costas. É o jugo leve, o fardo leve, suave. Como é que está o seu devocional? Como é que está a sua oração? Vamos ficar de pé? Aleluia. Nesta noite, fica aqui essa meditação, essa palavra. Como está o seu tempo a sós com Deus? Como está a tua vida devocional? Aleluia. Como está o seu momento com Deus? Você tem se dedicado ao Senhor como Ele tem te pedido e gritado? O Senhor está ardendo, Ele queima dentro da gente. Ele fala, eu posso ouvir, eu ouço. Muitas vezes eu deixo de fazer, deixo de ler e o Senhor grita dentro de mim. Ele arde, fala, filha, vá lá e faça. E eu ouço outra coisa. Então eu preciso escolher, você precisa escolher, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir Ele falando. Como eu vou me relacionar com Deus se eu não orar? Aleluia. Oh Senhor, que o Senhor possa estar fazendo com que o Teu Espírito Santo toque mais uma vez nas nossas vidas. Alcance cada pessoa que está aqui, Jesus. Cada pessoa que está aqui representada, representando a Tua família, a Tua casa. Como eu vou me relacionar com Deus se eu não orar? Se eu não parar tudo e orar? E ter um tempo com Ele de qualidade. E me dedicar e saborear a doce presença do Espírito Santo. Oh Senhor, nós não queremos ir para a casa do Senhor e cultuá-lo e adorá-lo e orar por Ele somente aos domingos. Senhor, que eu não seja um cristão de domingos, que eu vou para a casa do Senhor só no dia de culto celebrar. Que eu possa ter o meu momento devocional com Ele todos os dias. Que eu possa me prostrar na Tua presença todos os dias. Me dedicar em oração, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Sinta a presença de Deus. Oh Senhor, como Jesus, como eu vou fazer isso se eu não orar? Como eu quero mais de Ti dentro de mim, mais do Teu Espírito Santo se eu não orar? Como eu vou sentir a Tua doce presença a me envolver se eu não me relacionar contigo? Senhor, como é que eu peço para o Senhor? Me envia, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser carta para o mundo, que as pessoas possam olhar para mim e ler o que o Senhor fez na minha vida e ler a Tua palavra. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho me dedicado a Ti? Se eu não tenho orado, se eu não tenho clamado, se eu não tenho tido um tempo de qualidade contigo? Aleluia. Como, Jesus? Oh Senhor, que eu possa sentir a Tua presença, como eu já tenho sentido desde o início, Pai. Que a Tua doce presença seja derramada sobre nossas vidas, aleluia. Que nós possamos ser usados para levar a Tua palavra, mas que eu possa ser usado primeiro comigo mesma, que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu possa orar e me relacionar contigo. É tão fácil, é tão simples se relacionar com Jesus, é tão simples ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia. É tão simples,
Ouça a voz dele. Ouça. Ele fala contigo. Através de uma oração, através de um louvor, através do teu irmão, através de tantas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Deixa fluir dentro de ti a presença do Espírito Santo. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. Como eu tenho procurado, Jesus, em tanta coisa que não é ti, Jesus, que não é o Senhor. Aleluia. Teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir, sinta teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinta fluir, aleluia. Sinta fluir esse rio de água viva dentro de você, aleluia. De vida eu procuro as tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Mergulha nesse Vou rio. mergulhar Se deixa ser no teu levado pela rio. presença do Espírito Santo, Eu aleluia. quero beber de tuas águas. Deixa Ele te moldar, Eu te quero transformar, beber te da aperfeiçoar. tua fonte. Se derrame na presença Vou dEle, mergulhar aleluia. no teu rio. Oh Senhor, que eu possa ser diferente, Pai. Que eu possa arder por Ti todos os dias. De tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinta fluir a presença de Deus. Teu rio de vida aqui. Ele quer fluir dentro de você, aleluia. Ele quer te usar para salvar vidas, para levar vida, aleluia. Teu rio de vida aqui. Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui foram alcançados pela presença de Deus? Uau, glória a Deus, aleluia. Que nós possamos fluir da presença de Deus, que onde nós pisarmos, a presença de Deus entre conosco, que nós sejamos sal para temperar o lugar onde nós estivermos, que nós façamos a diferença, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Uma ótima semana.